Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região, aqui na Análise da Notícia. Comigo, a jornalista Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o NTV News. É isso aí, a gente chega para mais uma análise de notícias. A gente começa, Ludmila, falando sobre o enfrentamento à pandemia no estado e a gente tem uma notícia importante aqui. É que o estado anunciou, uma ampliação na testagem para o diagnóstico da Covid-19. Antes de comentar sobre isso, vamos assistir que a gente tem esse material. A partir de agora, testaremos também todas as pessoas que se enquadram na definição de caso suspeito de síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2, ou seja, com suspeita da Covid-19. Essa ampliação, ela significa o esforço que nós temos feito junto à Secretaria Estadual de Saúde, os nossos laboratórios, no objetivo de ampliar a rede, de aumentar a capacidade da testagem da rede, além de uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que também nos dará suporte mediante essa ampliação. Com isso, nós entendemos que nós vamos aumentar a capacidade de testagem e efetivamente tentar bloquear ainda mais a transmissão da doença em Minas Gerais, trazendo a redução e principalmente a aceleração na queda dos números do estado. Veja bem, Ludmila, eu me pergunto agora e volto um pouquinho no tempo, até porque, conforme o secretário disse, essa testagem será ampliada em até 11 vezes, colocando esse número em pauta, é que a gente percebe principalmente como a testagem estava sendo feita bem abaixo, do que era recomendado. Agora a gente tem essa ampliação. Será que ela vai resolver ou será que ainda é preciso fazer de uma maneira diferente? Jéssica, assistindo hoje a essa coletiva, que inclusive esse período de coletivas dessa forma se encerra nessa quinta-feira. O Estado vai continuar dando informações, mas não dessa forma aí. E eu fiquei me perguntando por que só nesse momento a testagem é ampliada. Será que no passado não era importante também oferecer mais testes, até como instrumento importante para que o Estado, para que os municípios, os gestores de uma forma geral, não agissem de forma mais eficaz contra a Covid e dessa forma poderíamos ter evitado aí muitas mortes? Por que tanto atraso para ampliar a testagem da Covid-19 em Minas Gerais, indo na contramão de praticamente todos os estados? Não adianta Minas Gerais, o governo do estado de Minas Gerais, comemorar que estamos aí, o estado é um dos menores em taxa de óbitos quando analisa a cada 100 mil pessoas. Não adianta comemorar essa baixa de casos da Covid-19, porque também temos uma das menores testagens do país. Ou seja, é um número mascarado, essa não é a realidade que vivemos, que presenciamos. E olha só, 6, 7 meses depois, o governo de Minas resolve ampliar a testagem da Covid-19. É brincadeira o que essa gestão proporcionou, mas enfim, ela chegou e que sirva aí de parâmetro, de um instrumento importante para que os gestores determinem medidas mais eficientes no controle da pandemia. Vamos agora ao enfrentamento da pandemia aqui em Patos de Minas, analisar esses dados e como foi a evolução da doença de ontem para hoje, para essa terça-feira. Esses dados que a gente tem aí na tela, então, são referentes a dia 5, segunda-feira, e hoje, terça-feira, 6 de outubro. A gente tem um aumento aí, à primeira vista, no número de casos tratados, no número de casos confirmados e, infelizmente, também no número de óbitos. A gente passou de 62 para 64 óbitos. Ludmila, os números não param, de seguir essa tendência aí de aumento. Olha, Jéssica, a situação é sim de alerta, é preocupante, mais 2 óbitos confirmados em Patos de Minas. Temos aí mais 14 pessoas doentes em 24 horas, totalizando
esse número de infectados, 2.466, mais pessoas curadas, mais 26 pessoas curadas, obviamente, o que é esperado numa pandemia. Temos aí menos pessoas em isolamento domiciliar, menos 15 pessoas, entretanto, mais uma pessoa internada, igual aí com relação a pessoas internadas em leitos de UTI, mas essas mortes e mais casos confirmados dia a dia, colocam à luz e aí aquele sinal de alerta vermelho aceso, porque é preocupante. Até mesmo porque, Jéssica, quando a gente analisa também a questão da taxa de ocupação hospitalar em relação a ontem, nós tivemos um aumento, isso só de pessoas de Patos de Minas, entre suspeitos e confirmados, a tela de taxa de ocupação hospitalar, olha só, temos aí mais pessoas internadas, o que também preocupa, ou seja, a situação em Patos de Minas é sim muito delicada, é sim muito preocupante. Pois é, Ludmila, conforme você disse, a gente mostra agora essa segunda tela, que é essa tela de ocupação hospitalar dos pacientes aqui em Patos de Minas. O número continua aumentando, né? A gente vê que aumentaram os principais índices aí, tanto de leitos clínicos, de leitos de UTI, são pacientes internados aqui em Patos de Minas. E a ocupação total, que é esse número em vermelho, maior aí, também teve um aumento. Pois é, Jéssica, é isso que a gente fala, né? A preocupação é constante, ela é vital, e aí entra o controle individual de cada um para evitar o contágio, mas também entra aí, e é essencial nesse momento, que os entes, que os municípios, que Estado conversem de forma harmônica, porque é preciso medidas mais eficientes, porque as que estão lançadas não estão sendo respondidas a critério aí. Então, é preciso pensar na forma de medidas, de ações, para que a gente possa controlar essa taxa de transmissão, viu? Pois é, a gente precisa de ações tanto do poder público quanto do povo, né? Vamos ver agora esses dados de Lagoa Formosa para ver como que a doença evoluiu de ontem para hoje. Os dados também mostram como estavam esses números ontem, na segunda-feira, e hoje, no dia 6 de outubro. Ludmila, analisando inclusive a população de Lagoa Formosa, que gira em torno de 18 mil habitantes, a gente tem um aumento de casos aí também que chama a atenção. É o mesmo número aqui de Patos de Minas, foram mais 14 casos em um dia, levando em conta também que a circulação de pessoas aqui em Patos de Minas é bem maior que em Lagoa Formosa. Então, o sinal segue vermelho aí na cidade, né? Absoluta certeza, mais 14 casos em Lagoa Formosa, chegou, portanto, a 424 doentes com a Covid. E olha só, Jéssica, uma outra questão preocupante é com relação também às pessoas que estão em acompanhamento. São mais 9 pessoas em relação ao boletim de ontem. Temos aí mais internados também com relação a óbitos em investigação e suspeitos, os mesmos números. Uma outra cidade que também chama a atenção, Jéssica, é Vazante, que registrou mais uma morte por Covid-19. O município chegou, portanto, a 7 mortes ao todo. Tem uma outra morte em investigação. São 15 confirmações. O último boletim de Vazante foi no dia 2/10, comparando com hoje, 6/10. São mais 15 confirmações. Ou seja, a gente tem um momento importante de transmissão na região. Isso quer dizer aquilo que eu falava anteriormente. É preciso o esforço conjunto de todas as pessoas e também dos gestores para que possamos ter aí medidas eficientes também com relação ao comportamento, às atividades, para que essa situação aqui não saia do controle, porque a gente percebe como está sufocante a taxa de transmissão, mais pessoas infectadas a cada dia. E outra coisa, Ludmila, que eu acho que é importante a gente colocar aqui em pauta também, é que a gente se aproxima de um final de semana prolongado, até porque segunda-feira que vem é feriado. Será que muitas pessoas, né, planejam sair um pouco da rotina? E isso tem que ser levado em conta para a gente tentar frear essa situação que a gente está falando. E caso saiam, que aí tentem seguir rigorosamente as medidas
de segurança, de controle, porque senão vai ser difícil a gente chegar em um momento que a gente quer chegar. A gente espera muito esse momento quando essa curva entre em declínio e os casos zerem. Só aí para a gente ter a tranquilidade, só aí mesmo para a gente respirar aliviado.